Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Antes da gente iniciar, eu queria só saber, ter um retorno de vocês, se o som tá bom. Ontem nós tivemos alguns problemas de internet, não sei se fui só eu, acho que muita gente. Então, se alguém estiver aí comigo, eu gostaria que me respondesse se o som tá bom, para a gente poder começar os nossos estudos. Bom, por enquanto, vamos lá, tudo perfeito. Obrigada, Dê. Então vamos começar. Bom, semana passada nós estivemos vendo várias questões sobre o perispírito. Trouxe para vocês um material também, além das questões que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo desse capítulo 1º da segunda parte, nós vamos ver diferentes ordens de espíritos. Então, esse subtítulo vai das questões 96 a 99. Na questão 96, iniciando então já os nossos estudos, Kardec pergunta: são iguais os espíritos? Ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Conforme nós viemos caminhando com os estudos do Livro dos Espíritos, nós já tivemos a oportunidade de fazer vários comentários em questões anteriores sobre a variação do grau evolutivo entre os espíritos. Vocês vão se recordar que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de falar da existência de vários planos espirituais. Então, algumas literaturas espiritualistas vão dizer que nós vamos encontrar 7 planos espirituais na Terra. 2 aquém do umbral, ou seja, inferiores ao umbral, e o restante, planos superiores, planos dimensionais superiores. Então, há uma dedução lógica nossa, né? Se nós falamos tanto da diferença entre os espíritos, da diferença da evolução intelecto-moral dos espíritos, falamos, inclusive, da existência dessa variedade de planos vibratórios existenciais na Terra, mas isso também nós vamos encontrar nos outros mundos no universo. Há uma dedução de que os espíritos, então, têm graus, sim, variados, evolutivamente falando. Então, é exatamente essa a pergunta e essa a resposta dos espíritos. Na questão 97, Kardec pergunta, então, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Quer dizer, Kardec quer saber o seguinte: é tudo bonitinho, as classes são bem separadas, como nós temos, por exemplo, divisões bastante estritas na escola, né? Na escola nós vamos ter a sala do maternal, a sala do jardim 1, jardim 2, jardim 3, CA, né? Primeira série, segunda série. Nós vamos ter tudo bem divididinho. Então, Kardec quer mais ou menos saber se, em relação aos espíritos, estas ordens de divisões, digamos assim, evolutivas, se elas são bem divididas. Eles vão responder: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, os espíritos iniciam essa resposta dizendo que não há uma delimitação muito clara. Por quê? Porque a evolução é contínua. E como ela é contínua e lenta, então nós despendemos centenas de anos no aprendizado ininterrupto para desenvolvermos não só o intelecto, para desenvolvermos também a nossa moral, a nossa capacidade de amar. Então, neste evolver, né, nessa
nessa evolução que é ininterrupta, né? Eu já falei algumas vezes para vocês que a vida não se interrompe. Quando nós partirmos desta experiência, nós que estamos encarnados, nós vamos chegar do lado de lá e vamos dar continuidade exatamente do ponto onde paramos. Não há um retrocesso e também não há pulos evolutivos tão somente por conta da morte do corpo físico. O corpo físico é uma vestimenta. É um corpo material que nos serve durante determinado período. Esse corpo é finito, ele tem um prazo, porque a materialidade em si, ela vai acabar-se. A máquina deixa de funcionar a contento. E aí nós desvestimos, saímos desta vestimenta, que é transitória, mas continuamos íntegros como espíritos. Então, nós vamos chegar do lado de lá, nós que somos a centelha divina, o Espírito, com E maiúsculo, e vamos aí, então, nos ver desvestidos do corpo material, mas ainda vestidos do perispírito. Então, não há uma solução de continuidade. Então, em sendo assim, ao evoluir o espírito, isso leva tempo, vai se percebendo melhorado em determinados aspectos. Ora, ele se melhora mais no intelecto, ora, ele adianta mais um pouco na moral, e ele vai galgando pequeninos degraus na evolução. Então, não tem algo muito estrito nessa divisória evolutiva, mas os espíritos dizem que se fosse possível, né, que se agregasse as características gerais dos espíritos, eles consideram, então, 3 divisões. E aí eles vão nos apresentar essas 3 divisões. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Não é a perfeição máxima de Deus, é a perfeição máxima possível para os espíritos, que somos nós. Então, vejam bem, os puros espíritos, em relação aos demais espíritos, seus irmãos, eles estão no grau mais alto da perfeição. Mas os puros espíritos, em relação ao Pai, têm uma perfeição relativa, uma vez que os puros espíritos nunca serão Deus, pois Deus é único, é a fonte criadora e a inteligência suprema. Então, que isso fique claro para vocês. Esta perfeição suprema dos espíritos puros é a possível a ser atingida aos espíritos como nós. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, nessa primeira divisão, até para efeito didático, eu acredito, os espíritos nos apresentam isso, para que nós possamos montar nas nossas mentes um entendimento acerca desta estrutura, desta hierarquia evolutiva. Então, nós vamos ter os puros espíritos, no alto, bons espíritos, vamos dizer assim, espíritos medianos ainda, já têm o desejo de fazer o bem, mas ainda não alcançaram a pureza necessária, ainda estão a determinada distância da perfeição, dessa perfeição máxima que os espíritos poderão alcançar. E lá na base da estrutura, os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos. Aqueles que ainda, dada a sua ignorância, a sua imaturidade espiritual, a ignorância aqui que a gente fala não é ignorância de intelecto, porque nós vamos ter espíritos ainda nesta categoria, mas que já possuem um avanço significativo intelectual, mas ficaram muito para trás no avanço moral. Por isso, ainda se situam, então, nessa categoria como espíritos imperfeitos. Então, é ignorância no sentido ainda de desconhecerem, de não se encontrarem ainda sintonizados
com as forças do Pai. Ignoram eles a felicidade dos espíritos, daqueles que cumprem a vontade do Pai. Então, daí nós os chamamos muitas vezes de espíritos ignorantes. Então, essas as características gerais deste quadro. Então, vejam bem, Kardec, auxiliado pelos espíritos, cuidou então de nos apresentar essa divisão de ordens, para que nós tenhamos uma visão melhorada do progresso dos espíritos, de como seria, como é efetivamente a nossa jornada eterna, vamos dizer assim. Na questão 98, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Olha a inteligência de Kardec. Então, os espíritos disseram que nessa segunda categoria, os bons espíritos têm o desejo de praticar o bem. O desejo. Então, Kardec quer saber se esse bem que os bons espíritos desejam fazer, eles o fazem. É isso, em resumo, o que Kardec vai perguntar. E aí a resposta: cada um deles dispõe desse poder. Que poder? De fazer o bem. Nós detemos. Quer dizer, eu desejo fazer o bem, eu tenho poder para fazer o bem. Alguém duvida? É uma escolha. Eu faço uma escolha todos os dias, todos os instantes da minha vida. Então, eu almejo bem, eu posso fazer, se eu quiser. Depende de mim, não depende de Deus. É uma aquisição pessoal. É o exercício da minha vontade atuando em benefício do meu espírito, quando eu pratico o bem que eu quero. E aí, invariável, nós lembrarmos do apóstolo Paulo. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Ainda é essa, em geral, a realidade de todos nós. Passados aí mais de 2000 anos, de Jesus conosco, das suas mensagens, das suas lições, das cartas de Paulo, nós ainda estamos seguindo mais Paulo do que Jesus. No sentido de que, como Paulo, nós desejamos fazer o bem e muitas vezes não fazemos. E o mal que a gente não quer fazer, a gente ainda faz. Somos nós. Bom, então eles respondem, cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Então, espíritos que nesse grau de bons espíritos já têm uma vontade mais firme, né? E querem efetivamente praticar o bem, eles podem fazer. Mas nós vamos ter espíritos ainda, vamos dizer assim, iniciando as suas experiências nessa divisão como bons espíritos. Então, não fazem mais o mal. E gostariam de fazer muito bem, mas ainda fazem muito pouco. Então, nós vamos ver que mesmo dentro dessas divisões, e nós vamos ver isso nas próximas questões, nós vamos ter subdivisões. É mais ou menos como na escola, o exemplo que eu usei agora há pouco. Né? Apesar das salas serem bem divididas, se nós pegarmos, por exemplo, uma sala de primeiro ano do segundo grau, adolescentes aí na faixa de 15 anos, 14 para 15 anos, nós vamos ter uma variedade muito grande de adolescentes, com características bastante distintas. Uns mais inteligentes, outros mais afetuosos, uns mais rebeldes, uns teimosos, né? Uns que é fácil, outros que são difíceis, com facilidade para estudar, com disciplina, outros ainda cujas mentes voam muito, mentes mais criativas. Enfim, nós vamos ter uma variedade muito grande de alunos, apesar de todos estarem cursando a mesma sala de aula do primeiro ano do segundo grau, tá? É uma figura analógica para que nós possamos entender a variação que vamos encontrar também nos espíritos, mesmo estando eles na mesma ordem hierárquica.
Assim, continuam eles na resposta, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Todos ainda têm que sofrer provas. O que quer dizer isso? Que todos os espíritos que se encontram nessa segunda ordem ainda são chamados a reencarnar, a fim de que cresçam, evoluam e aprimorem mais. Por quê? Porque eles ainda não atingiram o grau de perfeição máximo possível aos espíritos. Eles ainda são espíritos a caminho, espíritos estudantes, experimentadores, que estamos aqui a todo instante, ora encarnados, ora desencarnados. Somos nós. Estamos sujeitos a provas. Então, são os espíritos na categoria de bons espíritos. Na questão 99, Kardec pergunta: os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Então, lembremos que os espíritos nominaram essa terceira ordem como os espíritos imperfeitos. E aí Kardec quer saber se nessa categoria, nessa terceira categoria, em essência, todos eles são maus. Todo mundo ali tem prazer em praticar e efetivamente pratica o mal. Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Olha só. Então, se eu não faço mal, mas também não faço bem, onde que eu vou estar? Na categoria dos espíritos imperfeitos. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Então, eu tenho aqueles, vamos dizer assim, que são indiferentes. São os mornos. Talvez por isso Jesus disse que nós não podemos ser mornos. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, nós temos que ter atitude. Nós temos que escolher um caminho e efetivamente trilhá-lo. É claro que nós não vamos alcançar a perfeição de um momento para o outro. Nós falamos agora há pouco que a evolução é lenta, é muito trabalhosa, é um pequenino degrau a cada vez. Ora, avançamos mais no intelecto, ora, avançamos mais no campo moral, e assim vai a nossa labuta, o nosso trabalho íntimo de aperfeiçoamento. Mas estes espíritos, então, que não fazem nem mal nem bem, são os mornos. São aqueles que nós poderíamos dizer de indiferentes para com a vida, para com o semelhante, para com as estruturas da sociedade, para com as carências da sociedade. São aqueles que não se fazem úteis a si e ao semelhante. Isso é muito sério. Porque Jesus nos convida a tomar um posicionamento perante a vida. Aqui no Livro dos Espíritos, nós tivemos a oportunidade de ver, e ainda veremos nesse assunto, relativamente a esse assunto, que há um convite da criação, ao convite do Pai, para que nós possamos participar da sua obra. Nós somos instrumentos de Deus. Uma vez que Deus é a inteligência suprema, então ele não é um senhor barbado, ele não é uma individualidade como nós somos. Deus é algo muito maior, é uma força cósmica, é uma inteligência, a força criadora, a causa primária. Somos nós, os espíritos, nos variáveis níveis evolutivos, que instrumentalizamos o aperfeiçoamento da criação. Deus age através de nós. Ele nos convida a esta participação. Ah, mas eu não quero participar dessa obra da criação, não. Eu não quero ser útil. Eu posso escolher esse caminho? Eu posso. E aí, durante muito tempo, muitas vezes milênios, eu vou me sentir acomodado, estagnado. Em geral, eu vou ver aqueles que eu amo partirem, seguirem adiante. E eu vou começando a me cansar em determinado momento. E quando eu canso, como espírito imortal que sou, eu resolvo recomeçar e voltar a caminhar.
Quando eu brinco nas turmas de estudo, que nós estamos todos condenados a evoluir, é por isso. Poder ficar parado, a gente pode. Mas há um tempo. É o tempo de Deus. Eu não sei quanto tempo é isso. Ninguém vai saber o quanto tempo é isso. 1 milênio, 2 milênios, 3, 4, 5, 1 milhão de anos. Mas, em determinado ponto da trajetória daquele espírito rebelde, mal, muitas vezes, muito inteligente, mas que ainda não aceita os desígnios divinos, uma hora nós conseguimos perceber nos livros que lemos, nas lições que os espíritos prestam e pela própria lógica da criação. Uma hora esse espírito vai cansar. Vai cansar, inclusive, de estar só. Porque ele não vai ter uma turma muito grande que vai querer parar como ele. Muitos, inclusive que ele ama, vão seguir adiante, vão evoluir, vão para outros planos, novas lições. E aí ele se abate, a apatia o toma, o desânimo, desassossego, infelicidade, enfim. E nesse momento, Deus, através de outros prepostos, o convida novamente para reingressar na caminhada evolutiva. Nós vamos ver isso muitas vezes. Nas reuniões mediúnicas, nós vemos muito. E a gente vai ter um caso belíssimo, contado por André Luiz no livro Libertação, do espírito de Gregório, que há alguns séculos estaciona em regiões inferiores espirituais. E ele está exatamente assim, tocado já pela apatia, pela indiferença. Ele até quer disfarçar, ele acha que o poder que ele tem o basta. Mas no fundo, há um movimento interior. E é justamente por existir esse movimento interior de desassossego, de insatisfação em relação à inferioridade que o cerca, que é possível que a sua mãe, que os amigos, que os benfeitores possam dele se aproximar e auxiliá-lo a sair. Sair daquela região inferior e recomeçar a caminhada. Aqueles que não leram o livro Libertação, aconselho a ler. Aliás, a obra de André Luiz é excepcional. Vocês vão ver no estudo do Livro dos Espíritos, uma ou outra vez eu citá-la. Porque quanto mais você lê, mais você descobre. Quanto mais você lê, mais você constata que tem tanta coisa que você quer saber além, mais ou menos, por aí. Bom, então, os espíritos imperfeitos, nós vamos ter estes indiferentes, mas vamos ter aqueles que se sentem felizes por fazer o mal, por prejudicarem os outros. Via de regra, espíritos dessa categoria, dessa forma, que se comprazem em fazer o mal, em geral, eles acreditam que porque eles erraram muito e vêm errando há muito tempo, eles nunca vão sair dali. Eles trazem ali um sentimento de culpa no inconsciente, que mesmo, e eles assim falam, mesmo que exista Deus, não há perdão para tudo que eles fizeram. E uma vez que eles acreditam, então, que eles estão condenados para sempre, né? Aquela situação nos planos inferiores, eles querem arrebanhar quantos puderem para que faça companhia para eles nas zonas inferiores. Muitos como escravos, outros como trabalhadores e outros como companheiros de decisões infelizes no campo da perturbação. Mas continuam os espíritos. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem. Sim, eles existem. Espíritos mistificadores, espíritos levianos. Durante muito tempo, o Espiritismo vem falando
principalmente orientando médiums, alertando médiums, de que não é possível, que não se deve comercializar da sua faculdade. Ou seja, que os médiums, aqueles que estudamos a doutrina espírita, como Kardec apresenta para nós não devemos comercializar a nossa faculdade, essa possibilidade que temos, essa sensibilidade de intercâmbio que temos. Isto se nós queremos o amparo e o auxílio de espíritos dignos, sérios, corretos e bons. Mas eles também nos alertam que se nós não quisermos a companhia destes espíritos sérios, dignos, bons, e se optarmos pela comercialização das nossas faculdades, muitas vezes trabalhando de forma indigna, o médium, ou de forma não séria, nós teremos a companhia, os médiuns que assim escolherem, teremos companhia dos espíritos ainda, mas serão estes espíritos levianos, mistificadores, maliciosos, porque os bons espíritos, os sérios, os honestos, os dignos e os sábios, nesta sabedoria espiritual maior, estes não vão perder tempo comercializando suas informações. Então, existem espíritos nessa categoria. Nós vamos começar, então, a estudar. Kardec, na questão 100, ele vai apresentar a escala espírita. E aí, nessa escala, vocês vão notar, bastante interessante, Kardec vai trazer subdivisões a estas 3 categorias gerais que os espíritos nos apresentaram. Então, se alguém perguntar para você, os espíritos se subdividem, sim, em 3 ordens. Espíritos puros, espíritos bons, espíritos imperfeitos. Pô, mas todos os bons são iguais, todos os imperfeitos são iguais? Não. Existem subdivisões nessas categorias. Porque nós começamos o papo hoje falando disso, né? A evolução é muito lenta. Ora, eu consigo avançar num campo e não consigo ainda avançar no outro. Então, os espíritos e Kardec ainda trabalharam com algumas subdivisões, facilitando o nosso raciocínio. Nós não podemos nos esquecer, lá do que nós lemos na questão 97, de que as classes não têm uma divisão bem delimitada. Então, isso é só para entendimento, só para um efeito didático, que eles nos apresentam essas divisões e subdivisões dos espíritos. É para que a gente possa perceber que o mundo dos espíritos tem tanta variedade como no plano material. Nós temos tanta variedade de seres. Nós não temos só homens e mulheres. Nós temos uma variedade imensa de avanços intelectuais ou atrasos, de avanços morais ou de atrasos, de conquistas da disciplina do dever ou aqueles que ainda não praticam absolutamente nada no cumprimento do dever. E assim também não tem nenhuma disciplina. Então, essa multiplicidade dos seres, das pessoas, dos indivíduos que nós percebemos no plano físico, os espíritos nos apresentam essa subdivisão para que nós percebamos que também nos planos espirituais nós vamos ter uma variedade muito grande de características dos espíritos. Mas, volto a dizer, isso é uma apresentação para efeito didático, para que a gente possa formar o raciocínio diante do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Bom, Kardec inicia falando dos espíritos da primeira ordem. E ele vai dizer que a classificação que eles estão trazendo agora vai se basear predominantemente no grau de adiantamento dos espíritos e nas qualidades e nas imperfeições que eles possuem. Então, a apresentação que eles vão fazer nessa escala espírita é levando isso.
o grau de adiantamento, com as qualidades e as imperfeições que os grupos de espíritos possuem. Então, baseados nisso, eles trouxeram essas subdivisões, mas voltam a afirmar que não há um grau absoluto, quer dizer, não há uma divisão absoluta. E que isso foi uma ferramenta utilizada pelos espíritos responsáveis pela codificação e por Kardec. Porque nós poderíamos encontrar em outras obras, e eles dizem isso aqui, outras subdivisões baseadas em outras características. É possível? Claro que é. Né? Claro que é. Bom, mas nós estamos terminando o nosso horário. Amanhã a gente vai voltar a falar um pouquinho mais dos espíritos de primeira ordem, do de segunda ordem, do de terceira ordem. Eu agradeço de qualquer forma a presença da Denise, da Cicélia, da Elisete, da Viviane, Valdinéia, da Lilian. Uma boa noite a todas. Amanhã aguardo vocês de novo para a continuidade do nosso estudo às 7 horas. Grande abraço.